Bem-vindos a todos ao nosso programa RH na Veia, o nosso novo podcast, onde a gente vai gravar com várias pessoas aqui falando sobre comportamento, gestão e performance. Estaremos aqui com pessoas da área de gestão de pessoas RH, CEO de empresas, mentores e grandes executivos, onde vamos pontuar o que está sendo feito e as melhores práticas de gestão, desempenho e resultado nas pessoas, dentro das organizações. E para isso, nós convidamos hoje uma pessoa muito incrível, que já trabalha há anos nessa área. Eu vou passar a palavra para ela para se apresentar. Suzane, seja muito bem-vinda ao nosso podcast RH na Veia. É um prazer ter você aqui conosco, nesse lançamento incrível, né, onde nós estamos aqui para promover, desenvolver e até fazer com que esse aprendizado ele chegue a grandes pessoas, né, que estão precisando aí realmente ter conhecimento, ter habilidade e ter mais atitude aí nas relações humanas. Conta um pouquinho da sua história pra gente, Suzane. Cris, boa tarde, obrigada pelo convite. Eu tenho 26 anos de mercado dentro dessa área de recursos humanos. É uma trajetória focada tanto em MBA estratégico, voltado para pessoas, quanto dentro desse processo também de desenvolvimento. Mexer com pessoas, quando a gente gosta, vira um vício, Então, é muito bom receber esse convite para estar falando, inclusive, desse tema que é liderança, que é um tema muito interessante. Eu acho que é um tema sempre muito atual. Quando a gente fala de liderança, a gente faz um aprendizado de onde que surgiu a liderança, e quando a gente traz um contexto histórico, lá para a Revolução Industrial, aonde surgiu os primeiros modelos de liderança, que eram chefes de departamento, uma liderança muito autocrática, top-down, comando e controle, Eu mando e você obedece. A camada dos liderados não tinha oportunidade de opinar, não tinha oportunidade de colocar a sua opinião, a sua experiência, Era faça, obedeça e execute apenas, mas com o passar do tempo, com essa evolução, trazendo muito aí a transição da revolução tecnológica para esse contexto, a gente começa a ter duas visões de mundo, que é a gestão e a liderança, O gestor, a figura do gestor. O gestor, ele acompanha, ele conduz, ele cobra, e isso é muito importante entender. Ao passar do tempo, ainda a gente tem aí nessa transição a liderança como um ponto forte, que é uma liderança por influência, uma liderança por exemplo, E eu brinco muito que o Rony fala muito isso da reserva, que o exemplo arrasta, e é verdade. O exemplo arrasta, mas a liderança, ela inspira. Nós temos que ter esses dois papéis hoje, na atualidade. Hora de ser gestor, cobrar, acompanhar e conduzir, e hora de ser inspirador, escutar, desenvolver, acolher, Para que o time, ele perceba que aquela empresa ali o escuta, o valoriza, e muito mais do que isso, Suzane? Traz para ele a oportunidade de ser escutado, de pontuar e de crescer junto com aquela organização. O que você pensa hoje quando a gente fala do mercado aí, onde a gente tem um mercado muito diverso, pensando no mundo, Onde na Europa a liderança está muito mais avançada, nos Estados Unidos uma liderança muito mais por resultado. Quando a gente traz para as empresas brasileiras, quando esse modelo todo de liderança, o que você acha que ainda falta? Qual que é a sua opinião em relação à liderança hoje no Brasil? Você acha que é uma liderança moderna? Você acha que é uma liderança mais avançada? Ou uma liderança ainda que precisa ser desenvolvida, mais operacional? Dentro da sua experiência de gestão e liderança, formando vários líderes, como que você vê a liderança no Brasil hoje? Cris, eu ainda acredito que precisa ser muito desenvolvida. A gente tem líderes, que já... eu não acredito que liderança é nata, ela precisa ser trabalhada. E a gente vê isso claramente dentro do processo de desenvolvimento de pessoas. Então, hoje, eu vejo que a gente tem bons gestores, mas que eles ainda precisam se desenvolver para chegar no caminho de bons líderes. Por quê? Porque hoje a liderança ela vai estar atuando, Eu preciso estar unindo
tecnologia, processo e pessoas. Sem isso eu não consigo sair do lugar. E então, quando a gente vai falar sobre essa junção, onde que tem sido o maior gargalo dessas lideranças? As pessoas. Elas têm dificuldade de saber delegar. Às vezes o líder, o que acontece? Você deve ver isso muito, né? Deve ser muito presente quando a gente vai fazer consultoria dentro das empresas. A dificuldade do líder em fazer a delegação, de mostrar os papéis, né, para os seus liderados. Ele, às vezes, quer reter tanto aquela responsabilidade que ele esquece que, se ele não replicar, ele se torna ele fica ali sendo imprescindível. E aí ele deixa de ser um bom líder. Porque um bom líder forma pessoas. Sim. Perfeito. E o que acontece é que a gente vê muitas lideranças ainda centralizadoras. Então, por isso que eu acho que esse trabalho de desenvolvimento de pessoas dentro da organização, ele é tão importante. É fundamental isso que você trouxe, né? Quando a gente fala de ciclo de gestão de pessoas, é muito claro que é uma roda, né? É o atrair, é o desenvolver, é o manter, é o delegar e o desligar também, né, pessoas? Sim. Né? Quando a gente fala dessa visão da gestão, do ciclo da gestão de competência, a gente analisa que há muitos líderes despreparados ainda, que necessitam, gente, de fato, uma maturidade para executar o papel da liderança. Quando você analisa esse contexto da maturidade, principalmente da liderança e da gestão, a gente vai lá na infância, né? Qual que é o modelo espelho que você projeta na sua liderança hoje, né? Você projeta um modelo mais paterno, mais materno? Você quer um líder que mais acolhe, ou um líder que cobra, ou um líder que direciona? Nós temos, por pretensão, de realmente projetar aquilo que a gente necessita do infantil na gestão e na liderança. E ao contrário também é verdade, às vezes o líder, ele também acolhe de uma forma não profissional, mas acolhe de uma forma paternal, principalmente para aqueles que ele mais gosta. E isso é muito perigoso, porque aos olhos dos demais pode soar como injusto ou atitudes preferenciais. Então, nós temos que ter uma análise muito criteriosa e fria dessas relações. Quando a gente fala que o líder é muito sozinho, né, Suzane? É uma grande verdade, de fato é. Só que ele é muito sozinho quando a gente fala de líder para liderado. Porque muito daquilo que ele percebe, que ele sente, que ele vivencia, não pode ser compartilhado. Mas ele pode compartilhar com os pares, ele pode compartilhar com o superior, né? Que é onde essa liderança vai avançando na maturidade adequada para poder, de fato, trazer o melhor das pessoas para ele. E eu vejo também 2 pontos dentro desse ciclo que você trouxe, que é a dificuldade do desligar pessoas, né? Principalmente se esse líder ele está linkado afetivamente com aquela pessoa. Eu já passei por isso, né, na minha história de líder, né, já tive dificuldade de desligar. Eu acho que a pior parte, viu, gente? Por mais que a gente tenha 26 anos de experiência, desligar a pessoa nunca é algo muito fácil de se fazer, né? Porque acaba rompendo sonhos, projeções ali, que não é algo fácil, mas é necessário. O que você pensa a respeito dessa visão do desligar a pessoa, da execução e da tomada de decisão? Esse é um ponto muito desafiador para as lideranças, mas extremamente necessário. Por quê? Uma das coisas que eu coloco muito quando a gente vai fazer treinamentos voltados para desenvolvimento de liderança, que a empresa ela não pode ser um local que vai ser um ambiente beneficente, né? Diferente. Então, assim, as pessoas precisam gerar resultados. E o que acontece? Às vezes a gente tem aquelas lideranças que são extremamente maternais. E aí elas acolhem aqueles liderados e têm uma dificuldade muito grande de fazer essa ruptura. O que acaba comprometendo o resultado dele e a organização. Então, o líder precisa saber separar
né? Ele tem que mostrar, dar feedback, ensinar o processo, mas saber até onde ir. No momento que aquilo começa a gerar um impacto no resultado dele, da equipe e na organização, ele tem que fazer o desligamento. Ele é necessário. Sim. E o que acontece? A gente vem de uma cultura, né? O brasileiro tem uma cultura muito acolhedora, uma cultura muito maternal. Então, ensinar isso para as lideranças é um grande desafio. Porque ou a gente tem líderes que são extremamente ligados ao processo e têm dificuldade de fazer essa junção, né? Processo e tecnologias, ou então a gente tem líderes que estão voltados totalmente para pessoas. Então, fazer essa tríade, né, que é processos, pessoas e tecnologia, é um processo que é difícil. O RH desenvolver isso dentro da organização, ele precisa de ter um apoio de fora. Por isso que eu vejo tão necessário, porque a presença, em alguns momentos, de uma consultoria para dar esse treinamento, para fazer esse desenvolvimento. Por quê? Porque eu já tive dos dois lados. Uhum. Então, quando você está ali dentro, as pessoas elas vão te escutar, mas o entendimento é outro. Quando você vem como um consultor de fora, o seu empoderamento é maior. E aí as pessoas vão te ouvir de uma outra forma. Perfeito. Com outra, a escuta vira outra, né? Você entende isso também, não entende? Com certeza. E a gente hoje também está começando a trazer, quando você fala de tecnologia, né? Falamos de pessoas, processo, mas a tecnologia ela é fundamentada hoje como algo substancial no nosso processo de gestão de pessoas e liderança, né? Nós temos aí o People Analytics, que é, de fato, algo que veio para ficar, onde nós temos dados, monitoramento, para que o líder tome melhores decisões, para que o líder consiga ver performance, para que o líder consiga acompanhar as metas, nem que sejam as mensais dos colaboradores, né? Se às vezes não consegue acompanhar as metas semanais, pelo menos as mensais elas precisam ser acompanhadas, geridas e realmente até mesmo para a gente poder fazer aqueles lapidar ou mudar o cenário para ver se a gente está alcançando um resultado ou se a gente está batendo uma tecla errada, né? Você tem que mudar a rota, você tem que mudar a direção. Eu sou uma pessoa muito predestinada e determinada. Eu predestino aquilo que eu quero para mim, mas eu determino o caminho para eu seguir aquele objetivo. Quando eu percebo, que a gente chama de acuidade perceptiva, que às vezes o caminho que eu escolhi não é o caminho que está me gerando mais resultado, o que eu faço? Tem que rever. Eu revejo a rota. Tem que rever. Eu revejo a rota, mas não desisto. Sim. Porque tem inúmeras formas de se abrir uma porta. E quando você tem essa determinação, essa clareza, a gente acaba direcionando um número maior de seguidores, um número maior de pessoas que acreditam não só em você, mas no sonho que você carrega. Isso é muito interessante porque eu não vejo, um líder que é líder sem visão. Eu acho que o líder, para ser líder, ele precisa de uma visão clara. E a fé, ela está muito atrelada à visão. Porque visão é aquilo que você determina para você, mas é aquilo que você ainda não alcançou. E a fé era a base da visão. A fé é exatamente essa base, você ter fé naquilo que você tem como propósito de vida. E propósito, gente, parece que é novelinha, mas não é. É algo substancial, porque é o que vai te mover para a visão que você tem, para que você quer. E a fé vai fazer você não desistir desse sonho, não desistir desse caminho, dessa visão. Então tem muitas pessoas que querem ser líderes, mas não se preparam para. Não se preparam para por causa de dinheiro, não se preparam por falta de conhecimento, não se preparam porque não sabem onde buscar esse conhecimento. Mas eu acho que o conhecimento hoje é tão commodity, está assim, na palma da mão. Então, assim, eu entendo que se um líder, ele assume um papel de liderança com responsabilidade, não só de crachá, ele, no mínimo, ele tem que preparar o lado do entendimento do processo e do lado do entendimento de pessoas. E entender pessoas é muito complexo.
Porém, nós temos ferramentas dentro da psicologia, ferramentas dentro da inteligência emocional que faz com que isso se torne mais fácil, mais claro, né? E aquele líder entenda qual que são as dimensões comportamentais e de agilidades emocionais que ele tem na equipe dele. Na sua experiência profissional, nós temos dentro dessa análise que não é só desenvolver pessoas. Esse processo ele começa bem antes, ele começa lá na atração de escolher bem, o entender que, será que eu estou escolhendo aquela pessoa que é parecida comigo ou é aquela pessoa que eu preciso para a operação? Às vezes eu não tenho que ter uma pessoa parecida comigo, eu tenho que ter uma pessoa contrária a mim, para me entregar aquilo que eu preciso. Como é que você vê hoje, dentro dos processos seletivos, essa preocupação das empresas na contratação? É genuíno entendimento da cultura organizacional, dos perfis da liderança que aquela pessoa vai envolver? Ou você acha que aí precisa ainda de um caminho para solidificar o que é a responsabilidade do líder de montar o time dele? Para começar, as lideranças têm dificuldade de montar um perfil de vaga. Elas não sabem fazer um perfil da pessoa que ela quer para estar atuando com ela. Às vezes, te dá uma pincelada de coisas que você, dentro do processo de recrutamento e seleção, você tem que traduzir. Porque não existe, né? Então, assim, às vezes ele está tão aquém da cultura da própria empresa, porque eu acho que, assim, a liderança, ela precisa ter algumas coisas que são fundamentais. Ela tem que conhecer a empresa dela, tem que entender da cultura, tem que entender também ter um autoconhecimento. E aí, assim, até para ela entender o que ela quer, qual tipo de pessoa que ela quer para trabalhar com ela e qual tipo de pessoa que ela não quer. Por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente executora. Então, qual é o meu maior gargalo? Hoje, o meu maior gargalo é uma pessoa que planeje bem. Que estruture para mim. Sensacional. Então, o que acontece? Eu preciso desenvolver isso? Eu posso desenvolver. Mas o que é o principal? Se eu Onde vai mais rápido? Eu vou contratar uma pessoa que compense esse meu lado. Exatamente. Só que as lideranças, elas não conseguem entender isso. Elas entraram num processo de achar que tem que saber tudo. E a gente não vai saber tudo. Não tem. E a gente precisa de braços que saibam, inclusive, mais do que a gente, para nos ensinar. Porque tem coisas que a gente vai ter dificuldade. E faz parte do processo. Para um recrutamento ser assertivo, quando a gente fala para um líder saber recrutar, a primeira coisa que ele precisa é conhecer a equipe dele. E conhecer a empresa que ele trabalha. E às vezes ele não conhece nenhum nem outro. Aí realmente fica muito difícil. Porque a gente costuma dizer, quando vai falar sobre recrutamento, que é um casamento, né, Cris? A pessoa, ela tem que... Eu vendo a empresa, né, para o candidato, e o candidato me vende ele. Uhum. E aí é um namoro, tem que ver se os dois vão querer. Sim. E evoluir para o casamento, porque o processo da seleção, né, é o namoro. E aí, na hora que chega, assim, para o processo de contratação, ele tem que me escolher enquanto empresa e eu tenho que escolher ele enquanto candidato. Mas para isso, por trás, eu tenho que ter uma liderança assertiva que faça esse processo. O RH, ele funciona como uma ponte, mas o líder tem que ser estratégico e saber o que ele busca. Perfeito. Isso é fundamental. Não, fundamental, excelente colocação. Eu percebo que há por detrás disso uma necessidade de se trabalhar também a inteligência emocional dessas lideranças, né? Porque, às vezes, a autoconsciência e a autopercepção e o autoconhecimento dele mesmo é muito baixo. Sim. E, consequentemente, ele se perde. Sim. Ele não tem um direcionador. Não existe mais o papel do super-homem, da Mulher Maravilha. Esqueçam isso. Todo homem que se posicionou como super-homem, hoje está cansado, com o olho piscando, tá com burnout. E a mulher, idem.
Mesma coisa. Nós somos líderes, nós temos responsabilidades, mas também nós temos as nossas vulnerabilidades. Não existe ser humano que não tenha os dois lados, o lado forte e o lado vulnerável. Ora, a gente tem que, de fato, olhar para esse lado vulnerável para nos recompor, para nos prepararmos para aquilo que vem de bom. Eu falo que todo o processo ele carrega cicatrizes. Ninguém chega no topo sem cicatriz. Ninguém chega no topo sem ter sido traído, ter sido enganado, ter sido machucado. Isso não existe. Não existe. O topo é para poucos. O topo é para quem não desiste. O topo é para quem quis chegar, mesmo sangrando, chegou lá. Chegar no topo não é difícil. Difícil é permanecer no topo. E você só permanece no topo através da sua dignidade, dos seus valores, do seu caráter e naquilo que você traz de bom. E principalmente naquilo que você deixa nas pessoas. Entende? Independente de cargo, independente de relacionamento, o que você deixa nas pessoas é o seu melhor. E você deixa os seus valores. Você passa para elas, de fato, aquilo que você acredita. Então, não se preocupe com os momentos difíceis, seja você empreendedor, empresário, seja você um consultor de RH, ou você seja um empreendedor interno, ou seja, você trabalha dentro da empresa como seletista. Não importa. Importa como você decide direcionar sua carreira, direcionar sua vida e entendendo que todo processo tem dor. Não existe processo sem dor. E cada vez mais que você passa por um movimento, seja um movimento de dor, seja um movimento de felicidade, seja um movimento de bonança, seja um movimento até de escassez, todos esses processos estão te moldando para você chegar aonde você quer chegar. O fato é o quanto disposto você está para conseguir aquilo que você quer, ou quanto você não está disposto, o quanto você desiste nas primeiras dificuldades que você tem. Então, se o desejo é forte, os valores são fortes, o caminho justifica. Se você não tem isso muito forte como autoconsciência, autoconhecimento e autodesenvolvimento, você vai ficar pelo caminho. E esse ficar pelo caminho é você desistir não só do seu sonho, mas de si mesmo. Sim. Eu vejo muito que as pessoas, elas têm muita dificuldade em entender onde estão os pontos falhos e fazer esse processo de mudança. Porque mudar dói, né, Cris? Dói. Gera dor, gera desgaste emocional, porque você tem que se haver, né, fazer um enfrentamento com as suas dificuldades, com seus pontos a melhorar. Então isso traz muita angústia para as pessoas. E essa semana eu vi um meme, não é um meme não, mas assim um post lá no Instagram que dizia assim, até Jesus, quando ia curar alguém, ele perguntava se aquela pessoa queria ser curado. Ninguém cura ninguém que não quer ser curado. Uhum. Então, na verdade, nós não mudamos ninguém que não quer mudar. A parábola do peixe e do macaco. Qual é? O macaco, mais ou menos assim, o macaco estava lá e estava chovendo muito e tal, e ele estava se escondendo da chuva. E aí ele nunca tinha passado por um rio, passou e viu o peixe, entendeu que o peixe estava afogando. Tirou ele da água. Porque ele tirou ele da água, ele morreu. Então, ou seja, essa questão da ajuda, né? Como que até para eu ajudar, eu tenho que entender se o outro, a história do outro, se o outro precisa de ajuda, se aquela ajuda é interessante ou não, se vai ser eficiente ou não. Por exemplo, se a gente trouxer isso para dentro da empresa, às vezes eu fico tentando com um colaborador eternamente, sendo que na realidade ele está me desgastando, está desgastando o time, e sendo que se ele for
vai ser muito mais benéfico. E talvez ele nem me pediu essa ajuda, né? Talvez ele seja aquele peixinho lá que não tinha pedido. Ele queria caminhar do jeito dele. Mas a gente insiste, né? Porque o líder, ele quer muito que o outro seja espelho dele. E a dor da liderança, quando isso não acontece, ela é muito grande. Porque ela imagina que aquele liderado, ele vai seguir os passos dele, como a gente faz com o filho, Sim. né? E quando isso não acontece, ele sofre muito. Mas quando ele entende o seu papel, que é o de desenvolvimento, e não de trazer aquela pessoa junto dele. Porque tem uma diferença entre desenvolver e carregar. Sim. E aí a maioria das lideranças às vezes carregam. E aí vai carregar até uma hora que aquele peso começa a sufocar. Perfeito. E aí ela não, o liderado, ele não se desenvolve e ele acaba apagando o brilho da liderança também. Não só da liderança, como da equipe no todo. Então a gente tem que saber a hora de soltar também, né? Que foi o que a gente conversou. Uau, meus amigos! Sensacional, Su, sensacional. O seu posicionamento é incrível, realmente. Eu tenho certeza que quem acompanhar essa edição do RH na Veia vai entender um pouco mais sobre essa visão da liderança, visão da liderança de performance, visão da liderança humanizada, né, que você trouxe muito esse contexto também. Eu queria, Suzane, que você deixasse a sua mensagem ali para os nossos ouvintes, para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Traga uma mensagem aí para elas, do seu coração, seja uma mensagem motivacional, ou seja, uma mensagem de fato, de carreira, para cada um de vocês que estão escutando a Suzane, e depois fale seu Instagram também para as pessoas poderem te seguir, né, acompanhar um pouco mais a sua história. Eu costumo dizer, né, que ser feliz dá trabalho, e que para a gente ser feliz a gente precisa ter um autoconhecimento, se esforçar para isso. Então, se eu quero buscar a felicidade, eu tenho que acordar todo dia disposta a ser feliz. Sim. Da mesma forma com que, se eu quero buscar o autoconhecimento, eu tenho que estar disposta a isso. Então, que as pessoas busquem, né, se autoconhecer e conhecer também os locais que trabalham, as organizações e os seus colaboradores, porque isso vai fazer toda a diferença dentro do processo e vai trazer uma felicidade tanto pessoal quanto profissional. Uau, muito obrigada, Suzane. Foi uma honra te receber aqui no nosso podcast RH na Veia. E para vocês, prestem atenção. O líder, ele forma ou deforma pessoas. Seja um formador de pessoas. Não se entregue. Entenda o caminho para formar as pessoas, desenvolver pessoas, consequentemente desenvolver a si mesmo. Muito obrigada. Essa foi a nossa edição com a Suzane. Suzane, qual é o seu Instagram para as pessoas te buscarem? Suzane Marota. Suzane Marota, busca ela lá no Instagram, acompanhe a história dessa pessoa incrível e muito obrigada e até o nosso próximo episódio. Obrigada, viu, Cris? Obrigada, prazer de estar aqui conosco.